escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes. Estamos iniciando mais uma aula da nossa revista Território Team, para viver bem. Se você não tem essa revista, é importante que você consiga ela, né? Você pode pedir para nós, professores, para mim, professor Marcos, para o pastor, pode solicitar para alguém que nos conheça ou pedir lá na secretaria da igreja, ok? É importante, é uma lição, nós estamos aprendendo muito sobre os livros de Jó, Salmos, e agora nós vamos começar a ver um livro novo, que é o livro de Provérbios. E eu convido a vocês a entrar, é uma viagem realmente pela história da redenção, né? Dos livros de Jó a Cantares. E hoje a gente vai começar o livro de Provérbios. Mas antes de iniciar a lição, vou convidar você a fechar os seus olhos e juntos vamos orar. Ó Pai amado, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento especial que estamos aqui, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Pai. Fale conosco, fale aos nossos corações, ó Pai, que eu seja apenas um instrumento da Tua vontade e que atinja o coração de todos que nos assistem. Fique conosco durante todo esse domingo, nos abençoe. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, então vamos começar aqui a nossa lição. Lição número 8. Né? Receitas para o sucesso. Como eu falei, a gente vai estar começando o livro de Provérbios. Então vou convidar você a abrir o livro de Provérbios. Fica logo depois do livro de Salmos. Se você não está com a sua Bíblia, é muito importante, pause o vídeo, pegue a sua Bíblia, seja ela no celular, seja a sua Bíblia mesmo, física, para acompanhar o texto conosco. Se porventura você não tem, eu vou colocar também aqui o texto para que a gente possa ler juntos. Então vamos acompanhar a leitura aqui. Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom, proceder à justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bom, a gente vai estar vendo aqui, é um livro de muita sabedoria, né? Ele foi escrito por Salomão. Salomão foi tido como um dos homens mais sábios do mundo, filho de Davi, né? Portanto, da descendência de Jesus, né? E a gente vai aprender durante essas lições que o livro de Salomão, escrito por Salomão, um livro de Provérbios, é um livro que trata de coisas cotidianas, do nosso dia a dia, né? Coisas individuais, da experiência pessoal mesmo que nós temos. A gente vai aprender que existem conselhos, como você faz um negócio, como que você se porta,
como que você vai ser mais sábio escutando as outras pessoas, o uso da língua, enfim, muitas são as lições que iremos aprender aqui. Agora eu pergunto para vocês, quantos provérbios bíblicos vocês conhecem? Não só conhecem, quantos provérbios vocês conseguem explicar? A gente vai estar estudando, então, muitas coisas aqui. Primeira coisa, Deus, o povo da aliança e o cotidiano a gente vai estar vendo. Como eu falei, o livro ele não é um amontoado de promessas. Se vocês prestaram atenção no título da nossa lição, lição número 8, receitas para o sucesso, daí vem a resposta, provérbios. Né? E muitas pessoas interpretam que o livro de provérbios são um amontoado de promessas e acaba virando um livro de receitas para o sucesso. Né? Mas a gente vai ver que é um pouco mais profundo. Né? É a instrução, na verdade, do povo da aliança naquela época e que apresenta o Senhor Deus como centro de tudo. Né? Centro de tudo. O tema é a vida sábia, governada pelo temor do Senhor, né? E pelo objetivo de agradá-lo. Vou convidar você a voltar a abrir a sua Bíblia. Hoje a gente vai utilizar bastante a Bíblia. E a gente vai ler 3 versículos. Tá? Versículo 7 do capítulo 1. Está aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um pouquinho mais para baixo a gente vai ver os versículos 9 e 10. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. Né? Importante aqui. Né? Então, o tema é uma vida sábia, governada pelo temor do Senhor. Aliás, essa palavra a gente vai escutar bastante hoje, temor. Vamos aprender um pouco o que é o temor. Se você voltar ao versículo 7, está lá. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Né? O temor do Senhor. Então, o tema a vida sábia, governada pelo temor do Senhor e o objetivo de agradar ao Senhor. Né? Se a gente prestar bastante atenção no decorrer, a gente vai ver que o livro de Provérbios, né, os provérbios em si, eles são apresentados como se fossem algumas instruções de pai para um filho jovem, um filho que está aprendendo a lidar ainda. Né? É um manual de santificação e vai dar ilustrações, né, sobre como morrer para o pecado e mais, viver para a justiça. Né? Lembrando, Deus, ele orienta o seu povo a aplicar as promessas e a lei em todas as esferas da sua vida. O livro trata de coisas do cotidiano, é isso que a gente vai ver, mostrando que elas são do interesse de Deus. Né? Sempre lembrando que todas as nossas ações, isso eu já falei na última lição que eu estudei com vocês, todas as nossas ações têm sempre uma finalidade, tem que apontar para Cristo. Né? Tudo que a gente faz tem que honrar e glorificar o nome de Jesus. Tá? Tudo, seja nos estudos, na forma de você falar,
você tem que apontar, fazer o melhor que você consegue. E a gente vai aprender muito isso nos livros de Provérbios. Como que a gente pode adquirir sabedoria nas coisas do cotidiano, sempre apontando para Cristo. Esse é o principal, tá? Como a gente fala, como a gente vê, como a gente ouve, os relacionamentos, né? O trabalho, o dinheiro, a gente vai aprender tudo isso. E como que a gente vivencia isso segundo a instrução divina, né? Manifestando o que é a nossa identidade como povo de Deus e, como eu falei, testemunhando dele, né? Então o livro está totalmente ligado no contexto da aliança, além do cotidiano das nossas ações. É um manual de como a gente pode se portar, de como a gente agir, né? Então, se você não sabe como agir, procure no livro de Provérbios. Você vai ver que ali tem a resposta para tudo. Vamos falar um pouquinho agora do temor, né? O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor, né? Primeira coisa, o temor do Senhor é a chave para a gente entender o livro de Provérbios, né? E ter uma vida com sabedoria, né? E a gente vai ver que o temor é um tema recorrente no livro de Provérbios e eu vou convidar vocês a percorrerem alguns versículos comigo. Então vamos lá. Abrindo a Bíblia aqui. Versículo 7. Está até grifado ali já, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Depois, o versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Um pouquinho mais para baixo, versículo 5 do capítulo 2. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E vamos ver mais um aqui, mais uma referência. Versículo 7 do capítulo 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A gente está vendo já alguns conselhos aqui, né? Igual esse último versículo que nós lemos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Temor do Senhor significa ter uma vida consciente da presença de Deus, levando em conta a maneira como Ele se revelou em sua santidade, em cada situação e em cada circunstância da vida. Cristo é o exemplo que nós temos que seguir, né? E isso a gente vai ver que tem dois aspectos, um aspecto racional e um aspecto emocional. Tá? O aspecto racional ele está ligado ao que Deus nos ensina sobre as leis, os estatutos, os mandamentos, os juízos, né? E tem o emocional, né? Que é aquilo que nos motiva, o amor, a confiança, a paz, o respeito, né? No livro de Deuteronômio, amor ao Senhor e amor do Senhor são considerados sinônimos. Atenção agora. O temor do Senhor não tem apenas a ver com reverência, respeito, né? Em certa medida está ligado ao medo. Na verdade, acho que o primeiro conceito que a gente tem
A primeira ideia que a gente tem da palavra temor é medo, né? Você vai ter medo, mas não só isso. Deus, ele promete uma vida aos obedientes e a morte aos desobedientes, né? Por isso que a gente tem que ter respeito, reverência a Deus, temer ao Senhor. A gente já estudou em outras lições que o pecado tem consequências, né? E Deus promete uma vida de morte aos desobedientes. Os crentes, nós cristãos, nós cremos nas promessas de Deus e nós o amamos. Então nós temos que acreditar nessas ameaças. Quais ameaças? De você ser desobediente, de você ter uma vida de morte. Por isso que a gente tem que temer a Deus. E como que a gente alcança o temor do Senhor? Vamos ler novamente ali em Provérbios. Agora vamos no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Eu vou até grifar aqui. Destacar aqui para vocês. Vamos ler. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Né? Algumas coisas então. Filho meu, aceitas as minhas palavras. A gente tem que aprender o que Deus ensina. Filho meu, aprender as tuas palavras, se aceitarem as minhas palavras. Então Deus está nos ensinando, né? Nunca esquecer o que Ele nos manda fazer, né? Nunca esquecer do quê? Dos mandamentos, que a gente leu no versículo 1. Né? Outra coisa, versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. O que significa isso? Escutar os sábios e procurar entender o que eles nos ensinam. Né? Versículo 3. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, porque a gente pode pedir que Deus nos dê sabedoria, né? Sabedoria e entendimento, né? A gente não pode confundir sabedoria com inteligência, tá? Inteligência é o conhecimento que você tem das coisas, e sabedoria é uma forma de você lidar sábia, sabendo, prevendo que as consequências daquilo. Então você consegue tomar as decisões certas, né? Versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares. O que significa isso? Você tem que procurar com perseverança, com dedicação. Entender, leia a Bíblia. Escute o que os mais velhos, os que os sábios têm a dizer. E, em primeiro lugar, peça sabedoria a Deus, porque Ele dará. Okay? Quais são as consequências do temor do Senhor? Né? A gente tem algumas consequências. Vou convidar você novamente a abrir a Bíblia. Eu falei, hoje a gente vai usar muito a Bíblia. Vamos conhecer muito do livro de Provérbios.
Então vamos ver algumas consequências. Conhecer melhor a Deus e ter uma vida prudente. Provérbios 1:1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, para aprender a sabedoria e o ensino, para entenderes as palavras de inteligência. E vai para obter bom ensino, a justiça, o juízo, para dar aos simples prudência, para dar aos jovens conhecimento, bom siso, né? Bom siso, o juízo. Muita gente fala que é o dente do siso, é o dente do juízo, né? Ouvir os sábios, crescer em prudência e adquirir habilidade com isso, para entender os provérbios, parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, tem algumas consequências aí, né? Que a gente está vendo. A gente vai obter bom ensino, justiça, como proceder, como ter juízo, a equidade, dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento, né? E depois adquirir habilidade para lidar com isso. Não só, segurança também. Capítulo 3 aqui, capítulo 3, versículos 24 e 25. Olha isso. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Né? Você vai ter segurança, porque você é uma pessoa temente a Deus, você está buscando ao Senhor a sua sabedoria e está exercendo ela, está praticando ela. Né? Outra coisa, no capítulo 8, versículo 13, vamos lá. Eu passei aqui, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Né? O sentido da palavra aborrecer aí é você se afastar. Então, o temor do Senhor, você temendo a Deus, de uma forma consequente, você vai estar se afastando do mal, da soberba, da arrogância. A gente conhece as Escrituras, a gente lendo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente via que os escribas, eles adoravam, os fariseus, na verdade, eles adoravam se exaltar, falar que conheciam as Escrituras de cor, né? E não tem nada mais desagradável do que você conversar com uma pessoa que sabe tudo, faz questão de demonstrar isso, e ele acaba sendo arrogante. Né? É o conhecimento. Então, o temor vai afastar você de ser arrogante. Né? Do mau caminho, da boca perversa, de você falar coisas que te distanciam de Deus. Então, isso te afasta de coisas más. Além de ter uma vida longa. Vamos ver aqui. No capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Só alguma. Né? O temor do Senhor prolonga os dias de vida. Né? Fora isso, existem muitas outras bênçãos, né? Mas não existe nada melhor, então, do que confiar em Deus. Provérbios é um manual prática da nossa vida cotidiana. Olha que maravilhoso, né? Você ter segurança para dormir, sono leve, né?
Você vai ter uma vida prudente, você vai saber como se portar, como falar, como ouvir, né? Você vai se afastar de coisas más. Você vai se afastar do pecado. E o pecado te distancia de Deus, me distancia de Deus, né? De uma forma consequente, teremos uma vida longa. Então, não existe nada melhor do que confiar e temer a Deus, né? O livro de Provérbios, ele aponta sempre para Cristo e o Novo Testamento, né? Primeiro, sabedoria, né? Viver no temor de Deus é viver em sabedoria. E o ponto de partida da sabedoria não poderia ser outro, senão o quê? Cristo. A gente vai ler agora um versículo lá do Novo Testamento. Então vamos lá no Novo Testamento, em Colossenses. Vamos abrir aqui. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E o ponto de partida da sabedoria só pode ser um: Cristo. Ele se identificou com a sabedoria. Cristo se identificou. Vou abrir um outro texto aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 49. Por isso, também disse a sabedoria de Deus. O contexto é Jesus, né? Um pouquinho mais em cima, falando aos intérpretes da lei, né? Sobre os ais. Então, Jesus, ele fala, dá alguns conselhos e aponta para a sabedoria. Aliás, Jesus foi o mais sábio, né? Por isso, disse a sabedoria de Deus: envardecei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. Também disse a sabedoria. Sabedoria de quem? De Deus. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso na lição número 10. Esse tema ele vai ser bem mais desenvolvido, aprofundado lá, tá? Mas saibam que a sabedoria descrita lá em Salomão, por Salomão no livro de Provérbios, aponta para Cristo no Novo Testamento, onde Jesus, o mais sábio, tinha sabedoria divina, né? Porque ele é o próprio Deus. E Jesus utiliza dessa sabedoria, e ele utilizou um método de ensino muito interessante para aquela época, né? Que eram as parábolas, né? A gente viu muitas parábolas, parábola do semeador, parábola do rico, e a gente vai ver que todas essas parábolas lá do Novo Testamento estão aqui também contidas os ensinamentos no livro de Provérbios. Vou convidar você a abrir sua Bíblia para a gente ver essas referências, né? A gente já está aqui em Lucas. Lucas 11, quarenta e três. Lembra que eu falei dos fariseus? Os fariseus gostavam de sentar, gostavam de se mostrar, né? E o versículo 43 fala isso. Vamos ver? Lucas 11, 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações das praças. E se a gente pegar Provérbios
Vamos abrir aqui Provérbios 25, se você está com a sua Bíblia, Provérbios 25, versículos 6 e 7. Lembra que a gente leu, os fariseus gostavam de sentar na primeira cadeira para se mostrar, né? Para falar. Vamos ver o que Provérbios já falava disso. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. E existem muitas outras referências. Por exemplo, a parábola dos homens sábios, insensatos, lá em Mateus 24, 27, também está relacionada em Provérbios 14, 11. Vamos ver aqui Provérbios 14, 11. Deixa eu abrir aqui para vocês. Provérbios, capítulo 14, versículo 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Isso está lá em Provérbios. Agora, no Novo Testamento, o mesmo princípio, o princípio de sabedoria. Mateus 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e dela... E contra aquela casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Totalmente relacionado com Provérbios 14, 11, que a gente leu, né? A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. E a parábola do rico insensato. Vou abrir aqui em Provérbios 27. Eu vou colocar também aqui na tela para a gente ler juntos. Provérbios 27, 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Né? Não conta com o dia de amanhã. E a parábola do rico insensato. Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21, que diz assim: Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: O que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei eles maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Né? De nada adianta a gente guardar esses tesouros para você mesmo, né? Do que adianta? Né? Não te glories do dia de amanhã. A gente consegue ver então uma relação muito direta de Provérbios do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Através das palavras de Jesus. Essas referências elas são diretas, indiretas, né? E tem uma importância gigantesca. Né? A gente vê Pedro, Paulo,
as cartas aos Hebreus, né? Enfim. Mas pergunta agora, Provérbios, e você? Vocês lembram de cor qual foi o texto que nós lemos hoje? Vocês lembram? Essa tá fácil, né? Provérbios 1, a gente está iniciando o livro de Provérbios. E eu vou convidar você a ler comigo novamente o nosso texto e a gente vai aprender sobre a verdadeira sabedoria que vai beneficiar todos nós, né? A gente vai meditar nessa sabedoria. Sabedoria essa que era antiga, da época de outras épocas, né? E a gente vai ver que a importância do livro de Provérbios, que a importância do livro de Provérbios tem para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, adolescente, né? A gente deu uma geral aqui do início, né? Primeiro da relação de Provérbios com Cristo, sempre apontando para Cristo, e do temor do Senhor. Fala mais. Vamos ler juntos agora aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom, proceder à justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino. Não sei se vocês prestaram atenção, mas existem algumas palavras aí. Sabedoria, entendimento, aptidão, perícia, capacidade para lidar com as adversidades e situações difíceis com destreza. Ensino, um meio necessário para obter a sabedoria. Isso envolve humildade para receber as instruções que moldam o seu caráter. Temos que ser humildes para aprender. Nós não sabemos nada, né? Palavras de inteligência se referem aos próprios ditos do livro de Provérbios. Inteligência, como eu falei, é capacidade intelectual de discernir e interpretar, né? Lembra que é diferente de sabedoria. Sabedoria é você ter entendimento, aptidão, ter a perícia para você lidar com as adversidades que você tem no dia a dia com destreza, saber lidar. Inteligência não. Inteligência é uma capacidade intelectual de você discernir e interpretar. Bom proceder, comportamento sábio, decisão benéficas em situações diversas, justiça, retidão, um modo de vida justo, apenas um conjunto de atos específicos. Prudência, a gente falou muito sobre prudência, né? Que é o quê? Cautela, né? Para dar aos simples prudência, né? Cautela, virtude, um talento para você planejar, para você empregar os meios de alcançar algo determinado, algum objetivo que você busca, né? E a capacidade também de evitar as faltas e os perigos. E, como fala aqui, no mesmo versículo que eu li, e aos jovens conhecimento e bom siso. Bom siso, discernimento para tratar assuntos delicados, pensamentos que planejam algo. Então, alguns conceitos: sabedoria, ensino, palavras de inteligência, bom proceder, justiça, prudência e bom siso. Tudo isso nos 7 versículos do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Nenhum de nós quer ser chamado de tolo.
Mas o que mais tem por aí são pessoas tolos. Tolice nada mais é do que o desprezo pela sabedoria. Tem muita gente achando que sabe muito e não dá a mínima para as escrituras. Muito menos para as pessoas sábias e as pessoas experientes. A gente tem que ouvir os sábios. Mas o Senhor mostra que somos limitados, somos pecadores e precisamos da orientação dele. Sejam sábios, você, adolescente, eu, todos. Busquem orientação de quem é sábio, Deus e aqueles que temem o seu nome. Por isso a importância do temor do Senhor, ao Senhor. Tá? O livro de Provérbios ele é muito importante no contexto da aliança, pois mostra o Senhor Deus como o centro de tudo, inclusive das coisas cotidianas, das coisas comuns, né? E ensina como nossa vida deve ser governada pelo temor do Senhor. A sabedoria oferecida neste livro está enraizada no conhecimento pessoal de Deus. Tem alguma... Vou abrir aqui a Bíblia para vocês. Eu não vou conseguir colocar isso. Não vou conseguir projetar aqui. Mas assim, Provérbios é um livro que traz muitos ensinamentos no nosso dia a dia. Tenha uma rotina de leitura. Estude a nossa lição. A gente vai estar entrando no livro de Provérbios. E uma sugestão. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, em um mês você lê o livro todo de Provérbios. Então eu convido a você, leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia, medite nele, pratique ele e passe esse conhecimento para aos outros, né? O livro de Provérbios é muito, muito gostoso de estudar. Espero que vocês tenham gostado desse início. Foi muito bom esse domingo a gente estar aqui juntos. Que você tenha um domingo abençoado e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá! A melhor escola.